Bom, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o professor Mauro Benevides Filho, sou professor de Economia da Universidade Federal do Ceará, mas sou formado em Economia pela Universidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, minha querida UNB. Lá no Ceará, sou professor da graduação e de doutorado, onde isso tem me ajudado a me aperfeiçoar ao longo de tantos anos. Além disso, a minha carreira no serviço público tem sido muito intensa. Primeiro, como secretário da Fazenda da Prefeitura de Fortaleza, quando o Ciro foi prefeito. Lá nós recompusemos a capacidade de investimento da Prefeitura Municipal. Em seguida, Ciro vira governador, e aí eu o acompanho como secretário de Planejamento, depois secretário da Casa Civil, e em governos subsequentes, secretário de Administração, depois secretário da Fazenda na gestão do governador Cid, secretário da Fazenda no seu segundo governo e mais recentemente secretário da Fazenda do atual governador Camilo Santana. Eu venho a Brasília trazendo um pouco da minha experiência durante tantos anos no serviço público, promovendo o ajuste fiscal cearense, recompondo a capacidade de investimento do governo do Estado. O Ceará hoje é o estado de maior volume de investimento. Quando você olha a receita de cada estado brasileiro, é o Ceará que tem esse maior volume. Portanto, essa forma de ajeitar o setor público, trago para Brasília e quero contribuir em matérias relevantes na questão da reforma da Previdência, da reforma tributária, que é altamente injusta. Os ricos não pagam impostos, os menos favorecidos pagam muito. A gente precisa tratar também de acabar com essa história do governo estar abrindo mão de receita através dos refis e várias outras matérias que com certeza esta casa vai discutir ao longo dos próximos anos. Na última campanha presidencial, coordenei o programa econômico do candidato Ciro Gomes e, obviamente, quero usar aquele tirocínio para poder propor aquelas ações que possam contribuir para que o Brasil cresça, se desenvolva e gere emprego para os brasileiros e brasileiras. Primeiro, o exemplo de homem público que ele representa para o país. Ou seja, ele tem com 54 anos de vida pública, ele jamais foi envolvido com qualquer notícia mal cheirosa, com qualquer possibilidade de condicionamento equivocado dentro da casa ou em qualquer cargo que ocupou. Portanto, a minha responsabilidade, e eu vejo isso desde o assessorista até o deputado mais atuante nesta casa, até o presidente, é impressionante a forma carinhosa com que todas as pessoas, tanto aqui na Câmara como no Senado, como as pessoas o admiram, né, por esse comportamento retilíneo, sempre ouvindo as pessoas, sendo parceiro, né, daquelas categorias que, por uma razão ou outra, estavam em dificuldades. Portanto, eu trago para esse meu mandato uma responsabilidade muito grande, não só no nome, Mauro Benevides Filho, mas também na atuação que devo ter, que vai me balizar dentro desta casa para poder honrar a grande, extraordinária contribuição que ele fez, vamos dizer assim, dentro desta casa e todo o parlamento, porque ele chegou, inclusive, não somente à presidência do Congresso Nacional, mas ele, para orgulho de todo cearense e brasileiro, ele conquistou a presidência da República, mesmo que por poucos dias, e ele assim assegurou, por exemplo, o Fundo Constitucional do Nordeste Brasileiro, que hoje, do período de lá para cá, já são aí quase 270 bilhões de reais disponíveis para o crescimento econômico daquela região. Primeiro a gente vai compartilhar, né, que nós temos aqui brilhantes deputados dentro desta casa. Realmente é um tema muito árido, é um tema de pouca convivência de boa parte dos meus colegas, mas a reforma da Previdência ela tem dois pisos importantes. Primeiro é a questão fiscal. O Brasil precisa recompor a sua capacidade de investimento, a sua solvência. A dívida pública cresce muito com o passar dos anos e isso já o Brasil já começa a criar possibilidades de, quem sabe, até fazer um default
nessa dívida, o que seria drástico para a economia brasileira, para o investimento privado nacional e internacional. Entretanto, a reforma da Previdência ela tem outra característica, que é um efeito macroeconômico que é o seguinte: quando você cria regimes de previdência de capitalização, que não é o do Chile, que arrasou o trabalhador daquele país, porque só envolvia a contribuição do trabalhador, não tinha contribuição patronal, e isso nós não vamos deixar que isso aconteça aqui no nosso país, mas ele cria uma poupança adicional para a economia brasileira que vai permitir que os novos financiamentos sejam feitos financiamentos de longo prazo. As empresas ficam mais fáceis de tomar esses empréstimos, de ativar a economia brasileira, de gerar emprego para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Portanto, são dois efeitos. Agora, nós não podemos abrir mão de um pilar social, no valor de um salário mínimo, depois um pilar de repartição, ou seja, os atuais servidores e trabalhadores pagam os aposentados de ontem, e o terceiro pilar, que é o de capitalização de contas individuais, que é o dinheiro depositado para a sua própria conta. Não tem problema se a economia está crescendo ou não, não tem problema se o Estado, aliás, tem 20 estados com dificuldades de pagar os seus servidores, e você não vai estar preocupado se o Estado vai ter condição ou não, porque o dinheiro está na sua conta, individualizada, aplicada, portanto, gerida financeiramente, e é a segurança, portanto, que você terá no decorrer de todos os anos. São princípios fundamentais na reforma que nós vamos defender. Tem que ter transição. Se hoje a idade mínima do servidor é 60 e vai aumentar para 62, vamos criar aí uma regra de transição para que isso minimize aqueles que estão prestes a se aposentar. Então são várias premissas que eu espero que sejam incorporadas a esta casa, aqueles que vão contribuir, né, na matéria, para que o Brasil, portanto, e o próprio governo federal, aceitando essas modificações, a gente possa colher, quem sabe, uma aprovação e fazer com que o nosso país deslanche, né, dos próximos 10 anos. Eu preciso fazer um registro do anuário com dados específicos de economia, turismo e meio ambiente, porque, por exemplo, para o meu estado, o Ceará, o turismo ele é uma fonte de crescimento importante para o estado do Ceará. Portanto, quando a gente tem dados destes compilados, como eu acabo de receber, isso torna a fonte de consulta para todos nós que tomamos decisões para fazer o país crescer. O próprio setor privado encontra também no anuário informações que vão balizar as suas tomadas de investimentos. Portanto, é fundamental que a gente tenha sempre isso na nossa mesa de cabeceira. E ao eleitor cearense, dizer que sou muito honrado com a confiança que todos vocês me depositaram. E eu vou honrar essa confiança não só agora, mas no decorrer do período. Entretanto, todos sabem que, terminado a reforma da Previdência e a minha defesa intransigente em regras que não prejudiquem a grande massa de trabalhadores, eu tenho inclusive um compromisso com o governador Camilo Santana de retornar ao Estado, à Secretaria de Planejamento, para dar sequência a um trabalho que a gente vinha fazendo. E aí, quem sabe, vindo à reforma tributária, que eu acredito que possa contribuir muito fortemente, nós vamos voltar novamente à Câmara e vamos ficar nesse trabalho aqui na Câmara e lá no Estado, na Secretaria de Planejamento, tanto enriquecendo, né, o crescimento econômico do Estado, sob a liderança do governador Camilo, como aqui em Brasília, com o meu partido, com o PDT, com o presidente Ciro, o presidente Lupe, enfim, a gente possa estar contribuindo sempre e oportunamente e fazer com que o Brasil possa, né, aí na gestão do presidente Bolsonaro, que essas medidas não sejam tanto de cunho ultraliberal. Vamos fazer isso de forma concatenada, vamos preservar o equilíbrio dos direitos dos trabalhadores também, para que o Brasil realmente crie um alicerce não só para os 4 anos, mas que ele crie um alicerce para os próximos 15, 20 anos, e o Brasil, quando olhar para trás, vai ver a velocidade que ele conseguiu alcançar com as propostas, digo melhor, que nós vamos apresentar durante esses próximos anos.